Agora, a questão da congelação de margem, a gente tem? Tem. É fundamental? Eu tenho cá minhas dúvidas. Porque a minha tese de pós-graduação é sobre isso. Sim. A gente viu que Não numa foi a pergunta análise certa. retrospectiva no HC, você tinha 15% de margem positiva quando tinha patologista fazendo congelação e 15% quando você não tinha. Você julga isso? Mas Porque a assim, impressão que me dá é que quando você... Margem é quando você opera e depois você, na sala, você vê se tem tumor no canto o daquela segredo tumor que você tirou, O né? segredo da cirurgia do câncer é assim, você tira o tumor e para você saber que ele saiu inteiro, em volta tem que ter tecido saudável. Imagina uma pipoca dentro de um pudim. Então se você cortou a pipoca ao meio, provavelmente sobrou Ficou um um pedaço pedacinho dentro. dela lá. E a congelação é para ver isso, se sobrou. A congelação, na verdade, é um termo que se usa. Na verdade, o que a gente faz é uma avaliação intraoperatória das margens, que inclui uma análise macroscópica, que é cortar e olhar, um raio-x, uma mamografia da peça, às vezes, uma citologia das bordas para ver se tem células, e às vezes você pega um pedacinho, coloca no nitrogênio, congela, E olha no ele fica sólido, você consegue fatiar e olha no microscópio já na hora. Perde-se muito quando você faz a congelação, porque você tira um tecido que poderia ser analisado depois num método mais fidedigno, que é a parafina. Então, é discutível fazer. Eu tive em Harvard, no Dana-Farber, e a gente foi ver umas cirurgias e não tinha patologista. Eles não fazem nunca lá, né? Não, eu perguntei para eles, não tem patologista? Na Itália faz sempre, sempre tem patologista na Itália no faz sempre? intraoperatório, Curioso. só que eles não fazem congelação, eles fazem avaliação intraoperatória de margens. Se você falar com os patologistas aqui em São Paulo, muitos não congelam. O nome que se popularizou foi congelação, mas muitos só fazem uma análise macroscópica, isso resolve. Lá em Harvard, eu perguntei por que vocês não têm patologista em centro cirúrgico? Porque teve uma greve de patologista uma vez, uma briga entre a cirurgia e a patologia, eles pararam de ir e a nossa taxa de recuperação se manteve igual. Daí a gente descobriu que não precisava mais, eles também ficaram felizes que tem horário para fazer outras coisas decisão, e tudo bem. Tá. Eu acho que a gente... quando você tem acesso ao Brasil, ao centro de excelência, você está tão bem tratado quanto você estaria no primeiro mundo. E na Europa, que é uma medicina pública, às vezes você não vai para o hospital que você quer, entendeu? Sim, lógico. Você fala assim, eu quero ir para o Hospital das Clínicas. Não, mas você mora na região desse outro hospital aqui, que é o Hospital X, e você vai ter que ir para lá. Então não é tão simples assim. Possivelmente a minha pergunta é um pouco enviesada, assim, a minha visão é um pouco diferente disso, porque eu trabalho em lugares que eu não vejo essas taxas de... A pessoa tem que voltar para reoperar, que realmente são hospitais um pouco mais, assim, eu diria, não tem aquele volume de SUS e consegue se operar com mais qualidade, Felipe, talvez. eu tenho um levantamento lá no Hospital Paulistano. A gente teve, no ano passado, 175 cirurgias por câncer. De mama. De mama. Destas, 81% foram cirurgias conservadoras. Ou seja, a gente está na média mundial muito bem. A gente tem 1%, menos de 1% de recuperação por margem positiva. A gente teve recuperação por linfonodo positivo, Sim. mas assim, não por margem. E é um dado que assusta, porque vai um pouco contra o que a literatura médica fala. Que é 30%, mais ou menos. Não, hoje em dia com o shaving, que é o shaving é o seguinte, a gente tira o nódulo e depois a gente tira umas pequenas fatiazinhas ao redor do tumor e com isso a gente diminui bastante. 12, 13% na literatura. Alguns centro-americanos e alguns centros europeus, aquilo funciona como uma linha de produção. Na Itália, você fazia uma média de 20 cirurgias dia. Então, a paciente passava com você, operava comigo, ia fazer pós-operatório com outro. Tinha muito disso, entendeu? Então, assim, é óbvio que você não vai manter a mesma personalização, o mesmo cuidado que você tem quando é o seu paciente, aquele que você já conhece o caso, já viu antes, tudo isso, entendeu?